nos assiste pela manhã, boa tarde para você que está assistindo essa tarde e boa noite para você que está agora assistindo esse vídeo ou esta aula, tá? O nosso desejo é exatamente abrir a caixa preta para apresentar, para entregar para você chave da solução para o problema na sua vida e no seu casamento. É claro que meu amigo diz caixa branca, não é? Abrindo a caixa branca para entregar para você a chave para a solução do problema que você está enfrentando na sua vida e no seu casamento, certo? O nosso tema é falar sobre família, não é? Família reencontrando o sentido da vida em Cristo. O nosso desejo é trabalhar na cura interna, primeiramente ajudar você a entender você, a saber lidar com os seus conflitos, a relacionar-se bem consigo mesmo, para depois desfrutar de um casamento estável, de um casamento saudável. Então, uma vez que você está bem, certamente você vai influenciar de forma positiva o ambiente da sua casa e assim nós vamos alcançar esse processo de restauração dentro do seu casamento. Tá certo? Hoje é a nossa segunda aula. Nessa aula, o tema desta aula é causas de problemas conjugais ou causa de problemas dentro do casamento. Bem, se você nos assiste pela primeira vez, eu gostaria de te convidar agora a se inscrever no nosso canal, a compartilhar o link com o maior número de pessoas possível e também deixar aqui o seu feedback, como está sendo para você essa aula. Ao terminar essa aula, escreve para nós se fez sentido para você, certo? Não deixa de compartilhar, não deixa de deixar aqui o seu comentário, porque é muito importante. Você não tem sentido, você não faz ideia de como isso é motivador, de como isso de fato fortalece, motiva e muito mais ainda, contribui na qualidade de conteúdo que vamos estar entregando para vocês, tá certo? Bem, e você que nos acompanha, se você assistiu a primeira aula, aqui também, por favor, deixa aqui para mim como foi para você essa primeira aula, certo? E se você não assistiu a primeira aula, então eu recomendo fortemente que assista a primeira aula, porque nós estamos aqui trabalhando uma série de estudos sobre família, cujo tema é reencontrando o sentido da vida em Cristo. O objetivo é exatamente te dar ferramenta, princípios, chave para a restauração completa, plena do seu casamento e também da sua vida. Muito bem, na aula passada, na nossa primeira aula, na aula passada, nós apresentamos para você uma das características que prejudica muito, uma das causas que prejudica muito nesse processo de restauração do casamento. Nós falamos aqui de motivado ou motivada, mas incompetente. O motivado ou a motivada incompetente. Quem são essas pessoas? É o homem ou a mulher que, por causa da dor, do sofrimento, do desgaste emocional, de tanta luta dentro desse ambiente difícil, pesado, porque o casamento realmente em problema gera desconforto, mal-estar e todo aquele sentimento que você sabe. E sempre vai ter um ou outro dentro do casamento que quer sair dessa situação, que quer buscar solução e que quer até mesmo agir em prol da resposta, da solução para esse problema. E essas pessoas, muitas vezes, com a motivação certa, desejo certo, de curar, de trazer resposta, solução para o seu casamento, por não terem competência, elas acabam mais gerando problema do que trazendo solução, não é? E o que isso acontece? Isso faz com que aquela pessoa que está motivada ou que está motivada à busca de resposta, a tentar ajudar o outro parceiro para resolver o problema do casamento, essa pessoa se desgasta, essa pessoa cansa, porque ela percebe que tudo que ela faz, que todo o esforço dela é inútil. Parece que não está valendo absolutamente nada. É como tapar no sol com peneira. E essa pessoa, então, ela acaba perdendo fé, acaba perdendo ânimo, acaba perdendo a esperança e torna o estado do casamento que já estava mal, pior. Porque pelo menos havia uma pessoa com esperança. Agora encontrou dois extremos. Um desistiu, o outro já estava desistindo, o outro também não quer. Espero que você já passou por isso e se você está passando por isso,
Por isso, se você está passando por isso, não desanime, nós exatamente estamos aqui para te ajudar a ter competência, a saber a maneira certa de como você pode resolver ou encontrar, sabe, meios, ferramentas para resolver esse problema dentro do seu casamento. Esse motivado, ou essa motivada incompetente, ela acaba se vendo como quem está dando murro no bico de faca. Ela fere demais e também acaba ferindo o outro, tá certo? Bem, a segunda coisa que nós vimos também na nossa aula passada é que Deus, ele é motivado, mas ele não é motivado incompetente. Ele tem motivação para resolver o problema do nosso casamento, mas ele tem competência, ele tem poder, ele tem vontade, mas graças a Deus por isso, ele tem competência, ele sabe, ele pode. E se você confiar, ele vai restaurar o problema do seu casamento. Até porque, se isso não fosse minha convicção, se isso não fosse a minha esperança, eu jamais estaria aqui falando contigo. Se fosse para depender de conhecimentos que eu tenho a nível de psicologia, a nível de neurociência, a nível de teologia e tantas coisas assim, eu não estaria aqui perdendo o meu tempo falando com você, porque o assunto, quando trata de família, quando trata do ser humano, é muito complexo. Nós precisamos de todas essas ferramentas, sim, mas principalmente é importante conhecer a vontade de Deus diante dessa situação e como aplicar isso na prática dentro do casamento para trazer restauração de dentro, sabe, no coração do homem, no coração da mulher, para restaurar de verdade o problema que eles estão passando, tá certo? Então, muito bem. Bem, hoje, como já disse, o nosso grande assunto aqui é falar sobre causas de problema dentro do casamento. Causas do problema dentro do casamento. Bem, nós percebemos, e isso é constante, e talvez você vai se identificar com isso, que muitos casais, eles estão mais preocupados, sabe com o quê? Com os efeitos do problema conjugal. Por exemplo, surge uma traição, eles não estão preocupados em entender por que surgiu a traição dentro do casamento e o que deve ser feito para evitar isso ali. Eles estão preocupados apenas em tratar a questão de traição. Um dos cônjuges quer dizer, não, você tem que arrepender ou você tem que pedir perdão e acabou. Ok, imagine só, o seu marido, caso esse seja o seu caso, te traiu, a sua esposa te traiu, você está passando por luta dentro do seu casamento aqui. O que adianta o seu marido te pedir perdão e não entender quais os comportamentos, o que na sua construção de vida anterior o levou a ter esse tipo de comportamento. Ele pode te pedir perdão hoje, mas se ele não entender a causa, a origem que tem levado ele a ter esse comportamento negativo, amanhã ele vai cair no mesmo erro. Entendeu? Por isso que muitos problemas conjugais não acabam. O marido é agressivo hoje, a esposa age exatamente no efeito, ou a esposa é agressiva, o marido age exatamente no efeito, pedem perdão, parece que a coisa resolveu, muitos até não pedem perdão, a coisa vai normalizando e daqui a bocado tudo volta à estaca zero. Por quê? Porque exatamente não sabem tratar da causa do problema conjugal. Vocês percebem como o assunto é sério? Você está entendendo isso? Percebe? Então, isso é muito complexo e isso é fundamental. Uma coisa que sempre, quando nós estamos diante de casais, a gente faz os casais entenderem é algo muito importante. Por exemplo, muitos casais não sabem disso e você está tendo essa informação agora. Presta atenção. Muitos casais não sabem que adultério, as brigas constantes, abuso, agressão física e emocional dentro do casamento não é crise no casamento. Presta atenção. Muitos casais não sabem que abuso, as brigas constantes, agressão física e emocional no casamento não são crise dentro do casamento. Mas são consequência
de uma crise. Eles, por não perceberem sinais de crise no casamento, agora o marido está sendo agressivo. Agora a esposa está sendo agressiva. Agora a esposa percebeu que o marido traiu. Observa só, se você percebeu que sua esposa te traiu, ou se você percebeu que seu marido te traiu, é agora. Mas essa traição aconteceu hoje? Não. Houve sintomas, houve sinais que você não percebeu, que ele não percebeu, e esses sinais, por serem ignorados, trouxe um grande problema. Mas o problema já existia. Então observa, muitos casais não sabem disso. Para muitos casais, o problema é o quê? É adultério. O problema é o quê? É agressão física. Mas eles não conseguem perceber sinais. Por quê? Não percebem a causa do problema. E aí então nós temos problemas que muitas vezes são intermináveis, parecem um ciclo vicioso dentro da relação, e eles parecem que contentam até muitos casais acabam se contentando com esse estado e começam a usar essa palavra. Não, meu casamento é assim mesmo e não tem jeito. Para de usar essa palavra. Existe jeito sim para o seu casamento, existe jeito sim para a sua esposa, existe jeito sim para o seu marido, existe jeito sim. Graças a Deus existe. Eu estou aqui exatamente para te garantir, para te afirmar que existe solução sim para o seu marido, sim para a sua esposa, sim para o seu casamento. Bem, então, se você está ciente de todas essas coisas, porque o objetivo aqui é elevar a sua consciência para nós trabalharmos em cima de tudo isso, eu gostaria para nós aliarmos alguns aspectos aqui, alguns aspectos muito importantes nesse processo. Bem, a primeira coisa que eu gostaria que nós aliássemos aqui eu gostaria a vossa interação. Respondam a pergunta que eu fizer para vocês. Compartilhem esse link com o maior número de pessoas. Deixa aqui registrado o comentário de como foi a aula para você. Caso durante a aula surgiu alguma dúvida, registra. Deixa aqui para mim essas dúvidas escritas. Uma outra coisa, se você tem alguma sugestão ou se você está passando por algum problema e você gostaria de ter orientação específica sobre esse problema, também deixa aqui esta sugestão. Por quê? Porque nós estamos aqui exatamente para ajudar você a sair desse problema do casamento, muito mais do que sair desse problema, sair bem desse problema, para que, uma vez saindo, você nunca mais viva problemas dentro do casamento. Você aprenda a lidar com esse casamento. Por isso aqui, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos ajudar você a antecipar os problemas. Como nós antecipamos o problema? É conhecendo o problema. É começar a perceber sinais e tratar os sinais antes que ele torne uma crise. Então você antecipa um problema. E aí o que é que acontece? Nós vamos ajudar você a saber lidar com cada problema de maneira inteligente. Porque observa, o mundo é um mundo de conflito. Confusão, briga, diferenças, falhas sempre vão haver. Vai haver da sua parte ou do seu cônjuge. Entende? É ilusão eu dizer para você que nunca mais você vai ter luta dentro do seu casamento. Agora, eu posso te garantir que a coisa maravilhosa não são lutas que você tem no seu casamento. É você estar munido, é você estar preparado, é você realmente estar à prova do fogo, pronto para ultrapassar qualquer luta de maneira inteligente, de maneira saudável, sem machucar você e sem machucar sua esposa. Isso leva um tempo, mas é possível. Deixa eu usar uma ilustração para você. Os bombeiros, eles entram no meio do fogo. O fogo está numa temperatura insuportável. Ninguém consegue entrar ali dentro. Ninguém. Mas o bombeiro, por causa da proteção, por causa do equipamento que ele usa, ele entra no meio do fogo. Ele torna prova do fogo. Ele entra no meio do fogo para dar socorro a outras pessoas. E ele sai dali ileso. Presta atenção. É isso que você precisa entender. É saber entrar no fogo,
mas entrar equipado para sair de fogo sem se queimar. É você agora ser motivado, mas ser motivado competente dentro do seu casamento. É essa a nossa proposta, é esse o nosso desafio, é nessa estrada que nós queremos andar. Por isso, eu conto com essa reciprocidade. Isso aqui é uma via de mão dupla, tá certo? Não tem como eu ajudar você se você não se ajudar. Não tem como Deus ajudar você se você não se ajudar. Então você precisa ter essa consciência e ter essa postura de realmente quebrar qualquer vergonha, qualquer receio e participar de forma ativa aqui no canal. Mais uma vez, se você não é inscrito, inscreva no canal e, como já falamos, compartilhe e vamos então ao nosso assunto aqui. Hoje nós vamos falar sobre o que? Causas de problema conjugais. Beleza? Para nós entendermos esse tema, esse assunto que é fundamental para o processo de restauração de qualquer problema na vida, é preciso que você preste muita atenção agora nos conteúdos que vamos trazer para você nessa aula. Bem, quando nós estamos a falar de causa do problema, nós precisamos de lembrar de Gênesis capítulo 3. Porque o Gênesis capítulo 3, ele é uma narrativa histórica da entrada, da causa de todos os problemas, de todos os conflitos que nós vivemos aqui no mundo. É em Gênesis capítulo 3. Então tá, se você nunca leu a Bíblia, eu gostaria de te sugerir a olhar para a Bíblia não como um livro de uma religião, porque nunca foi a intenção de Deus. A Bíblia é um mapa. Entende? A Bíblia é um mapa de tesouro da vida. A Bíblia é nosso catálogo, é nosso manual de vida. Nele, Deus dá a instrução da história, de como tudo começou, tá? Por que nós vivemos onde nós vivemos, por que nós temos problema que nós temos, e ali Ele também nos dá solução, resposta. Então, a Bíblia é um livro histórico. Eu gostaria que você fosse agora para a história da sua vida, a história da minha vida, a história da nossa espécie. A Bíblia, consulte o manual, leia Gênesis capítulo 3, e ali você vai ter a história da queda. Eu vou aqui fazer um resumo para você do Gênesis capítulo 3, enquanto nós vamos estar falando sobre a causa do problema dentro do casamento, a causa do problema conjugais e a causa do problema que nós temos na nossa vida. Presta atenção, o pecado, a queda do homem, ele afetou a nossa identidade pessoal, desconfigurou a verdade sobre a vida, sobre família, sobre Deus, e trouxe um distúrbio em 3 áreas da nossa vida. 3 áreas da nossa vida. E isso nos afetou de forma muito profunda, muito profunda. E aí agora, como eu já prometi na aula passada, que eu ia apresentar para vocês a pesquisa e as áreas que você precisa saber, identificar, que é para você atacar, para você ser uma pessoa estável e ter um casamento abençoado, tá? Segundo a pesquisa, existem 3 áreas, três áreas que são causa de todos os problemas que nós temos debaixo do céu. 3 áreas. E essas 3 áreas, a primeira área nós chamamos de quê? Autoconhecimento. A falta de autoconhecimento. O que é autoconhecimento? Autoconhecimento é a capacidade que o indivíduo tem de saber lidar com seus próprios conflitos, interpretar a si próprio, entender a si próprio, dar uma devolutiva correta às suas inquietações, às suas incongruências, às suas lutas internas. Tá? É uma pessoa que sabe lidar-se consigo próprio. Por quê? O mandamento é: ame ao teu próximo como a ti mesmo. Se você não sabe lidar com os seus problemas, pior você vai saber lidar com o problema da outra pessoa. Então, a falta de autoconhecimento é a causa de grande problema na nossa sociedade. É devido à falta de autoconhecimento é que as pessoas fumam, bebem, drogam, prostituem, matam, cometem assassinato, suicídio, todo tipo de mal, toda espécie de mal que nós vivemos é exatamente a falta de autoconhecimento. É você maltratando a pessoa que você é. Pessoa, por falta de autoconhecimento, sabe o que acontece? A pessoa muitas vezes está trabalhando num lugar,
aonde ele paga o corpo, mas a sua alma está afligida. Ela sente mal, ela maltrata a pessoa dentro dela para agradar outras pessoas. É por falta de autoconhecimento que muitas pessoas estão casadas por conta do gosto do pai. O pai decidiu a mulher que o filho tinha que ter. Entende? A sociedade decidiu o estilo do homem que você tinha que ter. Você está casado com alguém que você não casou porque você, no fundo, ama esta pessoa. Mas muitas vezes, pode não ser o caso. Tá? Não vamos exagerar. Mas muitas vezes, esse é o problema que está acontecendo. Agora, o que você tem que fazer? Separar essa pessoa. Não, senhor, não, senhor. A gente vai te mostrar que é possível a construção saudável para resgatar esse valor e alimentar a sua alma em relação a essa situação, tá? É possível, mas entenda que a falta de autoconhecimento é a causa de grande parte do problema. E entenda, isso é tão sério, porque Deus sabe da importância de autoconhecimento, Ele nos disse para nós amarmos o próximo como a nós mesmos, entende? Agora, nessas 3 áreas, nós temos uma segunda área, que é a área conjugal. Ah, você não tem noção. Você não tem noção de quantos divórcios está acontecendo agora, nesse momento em que nós estamos aqui assistindo essa aula. Você não tem noção de quantos divórcios aconteceram nessa pandemia. Você não tem noção de quantas mortes, de quantas violências, de quantos abusos. Aliás, todos os males que acontecem na sociedade, até mesmo o mal da falta de autoconhecimento, ele vem da família. A família é uma família disfuncional e ela gera pessoas com confusão, com conflito. Mas por que hoje um dos pilares que tem prejudicado muitas pessoas é a própria família? Não é que casamento seja algo errado, não entenda isso. Casamento é abençoado por Deus e foi planejado por Deus para a bênção da nossa espécie. Entenda isso, certo? Mas por que muitas pessoas vão para o casamento e saem dali arrebentadas? Por falta do quê? Autoconhecimento. É óbvio, imagine só, uma pessoa que não sabe lidar com seus próprios conflitos, uma pessoa que não se conhece, uma pessoa que não é fiel a ela mesma, uma pessoa que usa máscara para agradar outra pessoa para viver, ela não está de bem com ela. Óbvio que ela, quando une com uma segunda pessoa, o que acontece? É mais uma segunda pessoa que também vem do mesmo mundo, da mesma construção. Quando elas se unem, esse mal potencializa. E sabe o que acontece? Esse casamento acaba em divórcio. Acaba como nós temos recebido muita mensagem: eu estou casada, mas não sou feliz no meu casamento. Eu sou abusada dentro do meu casamento. Esse deve ser o seu caso. Acaba sendo esse casamento que nós temos. E eu gosto de dizer que cada um tem o que merece, é o que a sociedade tem. É a família onde nós vivemos. Nós não sabemos como lidar com essa situação, porque nós ignoramos a maior ferramenta que nós temos, Deus e a sua palavra. Bem, então o terceiro pilar é o quê? Vida profissional. A vida profissional. Segundo a estatística, muitos jovens hoje não sabem o que quer da sua vida. Não somente jovens, tá? Não somente jovens. Só para você ter ideia, eu tenho um colega meu empresário que tem um restaurante, ele já despediu só neste ano, numa mesma função, ele já trocou de 13 pessoas ali para trabalhar. Um jovem vem animado, não, é isso que eu quero, eu gosto disso, e daqui 1 mês, 2 meses ele não gosta disso mais, ele não quer isso mais. Entra e vai. Quantos jovens começam a faculdade, 5 anos é o prazo para ele terminar uma faculdade, só que em 5 anos ele não conseguiu ainda escolher qual a faculdade ele quer fazer. Ele não conseguiu ainda terminar o primeiro ano do seu curso. Alguns jovens saem de casa, eu gosto de dizer muito para os jovens assim, eles vestem saem de casa muito convicto que vão fazer a engenharia eletrônica. Quando eles chegam no ônibus, pegam o carro, no Uber, para chegar até a faculdade onde eles vão matricular, no meio da estrada, eles decidem, não, eu quero fazer... Miriam, põe pausa, papai, por favor. Então, quando ele chega na faculdade,
ele já muda de ideia. Então ele sai de casa com a ideia de fazer engenharia eletrônica, sobe Uber. No Uber ele muda, ele quer fazer psicologia, e quando chega na escola ele quer fazer design. E quando chega ali na secretaria para decidir o que vai fazer, ele tem dúvida, ele não faz. Você matriculou? Não matriculei. Por quê? Porque ainda não sei o que eu quero. Então muitas pessoas estão perdendo a sua vida, e nós não podemos brincar com a vida, porque isso é muito sério. Cada tempo que a gente perde, cada dia que a gente perde, cada relacionamento que nós entramos e vivemos em confusão, nós não estamos apenas sofrendo, nós estamos perdendo o tempo tão precioso, porque a vida é breve. Então ela tem que ser vivida em plenitude. Foi por isso que Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então essa questão ali da queda do homem, lá no Jardim do Éden, o que acontece? Deus criou uma família, Adão e Eva. Diabo então ele vem e ele confunde a mulher. Ele exatamente mexe com a identidade dela. Quando ele mexe com a identidade dele, ele cria um distúrbio nela. E quando ele mexe com a identidade do homem, ele cria um distúrbio no homem. E ali o que acontece? O homem perdeu a sua identidade. Porque a queda do homem, ele afetou o homem de forma muito profunda, mas muito cheio, muito forte. Foi uma batida irreparável do ponto de vista humano. É uma batida irreparável do ponto de vista humano. A queda afetou 3 áreas da nossa vida: o corpo, a alma e o espírito. Deus, quando nos colocou no mundo, ele nos colocou com 3 competências, com 3 habilidades, com 3 poderes, com 3 forças. E quais são essas forças? O corpo é uma força, o corpo é uma capacidade, o corpo é uma competência, o corpo é uma habilidade que Deus nos deu. A alma é uma habilidade, a alma é uma competência, gente. A alma é uma força que Deus colocou dentro de você. E o espírito é outra competência, é outra habilidade, é outra força que Deus colocou dentro de você. O inimigo, Satanás, ele sabia disso. O que ele fez? Ele sabia que uma vez, quebrando a nossa relação com Deus, cortando a gente da comunhão com Deus, de não dar ouvido a Deus, de não ligar a Deus, ser o nosso próprio Deus, acreditar que nós podemos resolver o problema nosso através da ciência, através da psicologia, através da religião, através da política. Ele sabe que colocando essa ilusão na gente, ele quebra tudo. Ele quebra tudo mesmo, como ele tem quebrado muito. E aí sabe o que acontece? O homem e a mulher caíram nessa lábia de Satanás e foram afastados de Deus. E aí então quebrou o homem. E o homem então foi desligado da fonte da vida. Gente, vocês já perceberam que é muito conteúdo, é muita informação. E a nossa grande preocupação não é apenas vomitar o conteúdo sobre vocês. Não. É trazer clareza. É fazer você estar consciente de uma situação. Porque é instrução que traz liberdade. Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Por isso que a gente vai fazer? Nós vamos concluir essa lição aqui, porque nós temos... É uma série, então vamos trabalhar muito acerca desse assunto e você vai ficar muito clarificado. Mas preste atenção, ali no Gênesis capítulo 3, ele narra a história da queda, onde você vai ver causa de tudo que existe debaixo do céu. E você vai perceber que é um problema entre Deus e diabo. E que diabo, percebendo que Deus nos criou a família para ser base da solução, da estabilidade para a vida, ele cria problema de conflito, de distúrbio da identidade pessoal, familiar e em termos de propósito da vida, ali na família. Quando ele engana Eva, ele gera um ambiente de desconforto no casal. A Eva começa a mentir para Adão, Adão começa a mentir para a Eva começa a acusar o Adão começa a acusar a Eva e ambos começam a acusar a Deus. Ficou uma bagunça a partir dali. E por isso que você não pode confiar nas ferramentas da ciência, como psicologia, psicanálise. São boas coisas, é importante, são ferramentas úteis, mas elas não são suficientes. O problema ultrapassa a capacidade humana. O homem nenhum, eu não tenho capacidade de ajudar você a resolver o problema do seu casamento. Jamais. Eu não tenho capacidade de ter um casamento abençoado.
de ponto de vista de Deus, jamais. Mas agora, através de Deus, por meio da sua palavra, nós podemos usar todas as ferramentas. Presta atenção. Com base no que a palavra de Deus ensina, nós podemos sim usar psicologia, usar neurociência, e aqui você vai receber tudo isso. Mas o nosso princípio é, se a política, a religião, a filosofia, a ciência, ela não contradizer com o que a palavra de Deus nos ensina, nós seguimos esses princípios. Mas se em algum ponto elas se contrariarem, se divergirem, nós abandonamos esses princípios e nós continuamos com a palavra de Deus. E eu vou te dizer uma coisa. Graças a Deus a gente tem tido o privilégio de ter conhecimento profundo a nível de qualquer uma dessas áreas aqui. E eu falo com proficiência, com conhecimento da causa. A base para o problema, para a solução do problema do seu casamento, do meu casamento, da humanidade, é a Bíblia. É a Bíblia. Eu não estou tratando aqui de religião, tá? Presta atenção então para nós terminarmos. Na queda, a família ela foi afetada de forma profunda. A queda afetou 3 áreas das nossas vidas. Nós somos um ser que estabelecemos no mundo através de um corpo, através de uma alma e através de um espírito. E o nosso corpo é uma capacidade, é uma habilidade, é uma competência que Deus nos deu para viver e desfrutar de todos os bens, todos os prazeres da vida. Por isso que no seu corpo Deus colocou prazer. Você sente amor pela sua esposa, você consegue desfrutar desse prazer, dessa sensação com a sua esposa, com a sua família por causa do corpo. No corpo Deus colocou sentidos para você conectar com esse mundo físico, relacionar com tudo que é matéria. Então você precisa estar bem aliado nessa área aqui. É uma bênção ao nosso corpo. Mas Deus também te deu uma alma. Na sua alma é a capacidade, é uma competência que Deus te deu para você se conhecer. É ali onde você tem a capacidade, a habilidade de se amar, de escolher, de tomar decisão. Isso foi plantado na sua alma. Então, na sua alma, você tem uma competência emocional, que nós chamamos de inteligência emocional, e uma competência intelectual, que nós chamamos de inteligência intelectual. Você entende? E agora o que acontece? Você também recebeu uma outra força, um outro poder, que é o Espírito. E esse Espírito aqui, ele é a base de tudo. Porque no Espírito você tem a capacidade de conectar com o mundo supremo, superior, com a força maior do universo, Deus. Somente que o Espírito, ele é a capacidade que você tem para lutar no mundo espiritual. E existem forças do mal, chamado demônio, chamado Satanás, que existe. E esse Satanás sabe dessa competência, dessa força espiritual. E ele sabe que através dessa força espiritual você pode ouvir Deus, mas você também pode ouvir Ele. E então você precisa alinhar isso aqui, para você ter discernimento, tanto emocional, tanto físico, habilidade, competência, tanto espiritual. É a união, a harmonia desses 3 aspectos que você consegue viver uma vida plena e poder desfrutar de um relacionamento abençoado no seu casamento, na sua vida pessoal, a nível profissional e também com Deus, e ser uma pessoa inabalável e construir qualquer relação da sua vida, absolutamente qualquer relação da sua vida de forma inabalável. Então ele fez o quê? Ele quebrou, isso é a primícia da nossa existência. A primícia da nossa existência. Sabe por que você está com problema no casamento? Exatamente porque emocionalmente você não está alinhado. Certo? E quando você não está alinhado emocionalmente, financeiramente também você não se alinha, que é o lado físico. Porque a finança, ele só se pode desfrutar a partir do corpo físico. Porque é no corpo que você tem toda aquela habilidade, capacidade para usufruir das bênçãos dessa vida. É só no corpo. No espírito, você encontra exatamente poder para manter estabilidade e tornar inabalável em toda área. Todo ser humano tem um vazio dentro dele
que faz com que ele busque preencher esse vazio com várias coisas enquanto Deus não entrar ali. Enquanto Deus não estiver no centro, a família não vai estar estável, a vida física não vai estar estável e a vida espiritual não vai estar estável. Lembra que eu falei que nós vamos trabalhar lá na cura interna? Você precisa entender isso, tá certo? Então tá. Onde entra o problema da humanidade? O problema da humanidade, ele entra onde? Na família, no casamento. Por quê? O diabo sabe que a família é a instituição da vida. Ele sabe que é na família onde as pessoas aprendem a desenvolver a primícia da sua existência. Então, se há um distúrbio na família, tudo que vem dali vem mal. E o que vai sobrar de uma sociedade? Uma sociedade em caos, uma sociedade caótica. Presta atenção aqui. Infelizmente, é na família onde nós vemos a manifestação mais hedionda do pecado. Presta atenção. O diabo é tão terrível que ele permitiu que as manifestações mais hediondas, mais terríveis, mais cruel da vida se manifestem onde? Dentro do seu casamento. Porque ali no seu casamento é que ele vai colocar traição, é onde ele vai colocar abuso, aonde ele vai colocar abandono, aonde ele vai colocar estupro, aonde ele vai colocar todo tipo de mal. Por quê? Porque a família é o lugar onde todo mundo espera receber segurança, receber amor. É o único lugar na vida em que você espera que a pessoa que jurou a fidelidade a você traia você. Concorda comigo? É o único lugar onde você espera que o seu pai te abandone. É o único lugar onde você espera ser maltratado ou ser maltratada. Então presta atenção. O problema no casamento, ele é a ferramenta mais poderosa que o diabo tem, porque uma vez que ele afeta o seu casamento, ele afeta a sua personalidade, ele afeta a sua identidade, e ele destrói a sua autoestima e destrói a sua vida e a sua descendência, os seus filhos também. Entende? Ele destrói tudo isso. E aí você é uma pessoa vulnerável. Por quê? Porque você não confia mais no homem, você não confia mais na mulher. Os filhos já saem não confiando mais em ninguém. Os filhos já nascem muitas vezes com um trauma de família. Uma pessoa que nasce, uma pessoa, por exemplo, que é um menino de rua, ele tem trauma. Ele tem problemas. E por quê? Exatamente por causa da família. Então, a causa do problema vem aonde? A causa de todo o problema que você tem no seu casamento hoje, queira você aceita ou não, vem da construção da vida, e muitas vezes você está refletindo no seu casamento coisas que você trouxe do lar dos seus pais, da sua família de origem, coisa que você trouxe, que seu marido, que seu cônjuge também trouxe da família de origem dele. Por isso é importante que você entenda como as coisas funcionam. Deus estabeleceu 3 níveis de família. Nós vamos trabalhar esse assunto aqui. Então eu quero concluir dizendo para você: a causa do problema, ela vem na família, ela começa na família, porque é na família aonde a pessoa pode gerar traumas e decepção mais profunda da vida, porque é o lugar onde você lança toda expectativa. É o lugar onde você se apaixona pelo homem com quem você casou, pela mulher com quem você se casou. É o lugar onde você se entrega. E então, não há lugar melhor para o diabo destruir a sua vida do que gerar decepção para você aonde? Dentro do seu casamento. Então presta atenção. A melhor coisa, a única e a mais importante a ser feita é lutar para a restauração do seu casamento. Tá certo? Bem, espero você na próxima aula e deixe aqui o seu comentário e qualquer dúvida, tenha certeza que essas dúvidas serão clarificadas nas próximas aulas. Bye! Que Deus abençoe sua casa.